Solicito aos senhores vereadores e vereadora que recebam a professora Laís Almeida, que hoje ocupará a tribuna popular professora, fique à vontade. Senhores vereadores, senhores vereadores, por favor, peço a colaboração de todos, convido a todos para continuarem conosco, nós vamos ter na tribuna o pronunciamento da professora Laís Almeida, que está em substituição a professora Cláudia Emigliosi Moretti, que se encontra na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, justamente na luta por essa questão que a professora Laís vai nos colocar. Solicitar a tribuna livre para falar sobre... Peço aos senhores, por favor, silêncio no plenário. Peço a colaboração dos senhores e senhoras, por favor. Ela vai falar sobre a Lei Estadual 100 de 2007, que trata sobre a exoneração de aproximadamente 60 mil funcionários da rede estadual de educação sobre a alegação da inconstitucionalidade da lei. Assunto um assunto extremamente importante, grave, que merece toda a nossa atenção, não só dos vereadores, mas todos aqui presentes, quem nos assiste pela internet. Peço aos senhores muita atenção. Boa tarde a todos, boa tarde, senhores vereadores. Gostaria de apresentar-me. Sou Laís Elaine Dionésio de Almeida. Estou representando os efetivados pela Lei 100, que são aproximadamente 9.000 professores e servidores de Poços de Caldas e da região. Trabalho como professora de Estado no Estado de Minas Gerais há quase 9 anos. Faço parte de um contingente que engloba aproximadamente 98 mil trabalhadores e trabalhadoras da educação que fomos enganados com a criação da Lei Complementar número 100 de 2007. Esta lei, criada sem que fôssemos ouvidos ou mesmo reivindicado a sua criação, foi julgada no mês de abril de 2014 como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando que de 20 mil, alguns conseguiram se aposentar enquanto esta lei existia. E hoje os que estão em afastamento e doentes tiveram que voltar para as salas. Senhores aqui presentes, a Lei Complementar de número 100, como mencionou o Jornal do Estado de Minas Gerais, no dia 20 de fevereiro de 2015, foi criada por um objetivo econômico para o Estado de Minas Gerais. Segundo o jornal, o objetivo do governo na ocasião 2007 era garantir um acerto de contas com o Ministério da Previdência, estimado em 10 bilhões. A medida garantiu a Minas o certificado de regularização previdenciária necessário à obtenção de financiamentos internacionais. Desde 2004, o Estado vinha obtendo o documento por meio de liminares judiciais. Para piorar, no ano de 2011, realizou-se um concurso público para a educação. A nós foi enviada uma carta do Estado de Minas Gerais informando-nos que não precisávamos realizá-los, uma vez que todos nós estávamos estáveis e com os mesmos direitos dos demais servidores efetivos. Senhores e senhoras vereadores,
Um problema econômico do Estado virou um drama social. Se não vejamos, fomos enganados pelo Estado. Imaginávamos que tínhamos estabilidade até a aposentadoria. De repente, nos deparamos com uma verdadeira tortura, pois não sabemos o que fazer. Hoje, somos mais de 78 mil pais e mães de família que nos encontramos desamparados. Muitos contraíram dívidas, pois todos nós sabemos que o servidor estável vira alvo de dezenas de bancos com empréstimos a perder de vista. Ao longo deste período, concursos cancelados e outros que ficaram somente na promessa contribuíram com a nossa crença. Todos nós tínhamos o direito à efetivação. Gostaria que cada pessoa aqui presente se colocasse em nosso lugar. Muitos de nós, talvez a grande maioria, mesmo realizando e passando em um novo concurso público, não conseguiremos ser aprovados no exame médico. Os anos dentro de sala de aulas desenvolveram em muitos várias doenças, inclusive cancerígenas. A minha presença aqui hoje é para relatar a todos os vereadores de minha cidade a angústia, a apreensão que estamos vivendo. Comunico também que, para lutar por todos estes servidores, fundamos uma entidade que carrega o nome de Movimento dos Atingidos pela Lei 100. Portanto, gostaria de pedir-lhes apoio desta casa para as nossas reivindicações. Queremos, em primeiro lugar, que o prazo concedido pelo STF, 1º de abril de 2015, seja dilatado. Que seja garantida a estabilidade de todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação com o Estado de Minas Gerais até a aposentadoria dos que foram atingidos por esta lei. Que seja aberto o canal de diálogo com a equipe do novo governo, pois precisamos de informações concretas da situação e do que pensa a gestão sobre a realidade dos atingidos pela lei. Que seja cancelado o concurso atabalhoado realizado no início de março de 2015. Que seja resolvida a situação dos trabalhadores em ajustamento, de forma a garantir a todos a aposentadoria integral em decorrência do exercício da função. Que a resolução número 2741, de 22 de janeiro de 2015, seja estendida, garantindo aos efetivados os mesmos direitos dos efetivos, inclusive na complementação de carga horária. Que o Congresso Nacional aprove a PEC 422. Que o nosso movimento seja reconhecido como responsável por conversar sobre a situação dos atingidos por esta lei. Para contribuir conosco, gostaria que esta casa enviasse ofício, acompanhado da ata desta reunião, para todos os líderes e órgãos abaixo, declarando que apoiam cada ponto elencado acima e pedindo respostas. Presidente da República Federativa do Brasil, senhora Dilma Vana Rousseff. Presidente da Câmara dos Deputados, senhor Eduardo Cunha. Presidente do Senado Federal, senhor Renan Calheiros. Ministros do STF, senhores Ricardo Lewandowski, presidente. Ministra Carmen Lúcia, vice-presidente. Ministro Celso de Mello. Ministro Marco Aurélio. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Dias Toffoli. Ministro Luiz Fux. Ministra Rosa Weber. Ministro Teori Savasky. Ministro Roberto Barroso. Ministro da Educação. Governo do Estado de Minas Gerais. Do Estado de Minas Gerais, senhor Fernando da Mata Pimentel. Presidente da Assembleia de Minas Gerais, senhor Adalclever Lopes. Secretário do Estado de Planejamento de Minas Gerais, senhor Elvésio Magalhães. Secretária de Estado da Educação de Minas Gerais, senhora Macaé Evaristo. Secretário da Casa Civil de Minas Gerais, senhor Marco Antônio Rezende. Finalizo agradecendo a atenção, o apoio, o reforço, o pedido, para além de enviar o ofício
e a ata que esta casa acompanhe de perto os desdobramentos da nossa luta, porque o que queremos é apenas continuarmos trabalhando. Passar as palavras aos vereadores. A senhora fica à vontade aqui na tribuna. Eu vou passar, ver se algum vereador queira se manifestar. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, eu queria apenas manifestar dizendo que nós, vereadores, estamos à disposição, porque for necessário, eu acredito, dentro das nossas possibilidades, porque é um assunto estadual, né, do governo do Estado. E, enquanto a senhora falava aqui, eu ficava pensando, né, milhares de alunos, né, que vocês instruíram, que ajudaram a se formar, e hoje esse tratamento, né, essa forma até desumana, né, de tratar vocês, né, depois de tantos anos de dedicação, chegar numa situação como essa, de ter que recorrer a tantas forças, sem saber se o resultado será de vitória ou não. Nós esperamos que seja, e tomara que essa seja a primeira de uma série de manifestações, de posicionamentos, que nós estaremos aqui sempre, eu tenho certeza, falo em meu nome, mas eu tenho certeza que os demais colegas, né, as vereadoras também, estarão lado a lado com vocês, dentro daquilo que for possível, né, e a Câmara sempre à disposição de vocês. Parabéns pela luta e peço a Deus que essa luta seja vitoriosa. Muito obrigada, agradeço em nome de todos os professores. Com a palavra, o vereador Tiago Cavelanha. Presidente, nobres vereadores, professoras presentes, demais presentes, aqueles que nos acompanham. Em primeiro lugar, parabéns pela coragem de vir aqui representar uma classe tão importante para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso país. Em segundo lugar, senhora presidente, eu ouvindo aqui as palavras do vereador Antônio Carlos, onde ele diz que nós muitas vezes nos sentimos aí limitados em como poder ajudar. Eu acho que o mínimo que essa casa pode fazer, senhora presidente, a todos da mesa diretora, é encaminhar uma cópia desse pronunciamento aqui, como já foi pedido, e da ata desta reunião aos órgãos competentes, ao governo de Minas, à Secretaria de Educação do Estado, para que essa voz não seja mais apenas de uma professora ou de várias professoras, mas que seja do Legislativo de Poços de Caldas. Acho que isso seria muito importante a Câmara se posicionar frente a essa colocação que nós fomos aqui provocados. Então, da minha parte, conte com o meu apoio, e não só enquanto vereador, mas também enquanto cidadão poço-caldense. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Rogério Andrade. Essa lei 100, eu vivo ela, que eu atendo o pessoal do Ipseng, então todo dia estou lá vendo a reclamação de todas lá. E olha, é um nó que vai ser difícil de desamarrar, e isso vai depender muito de vontade política. E eu acho que aí é onde a gente pode entrar, igualzinho o vereador falou, de a gente poder encaminhar isso. Acho que nós precisamos fazer isso. As professoras estão trabalhando, como você disse, vocês foram enganados. Disseram para vocês que vocês iam ter isso e não podia. Isso lá na base da lei, nós que somos do Legislativo sabemos que isso era inconstitucional. Você criar um cargo desse, falar que tinha isso. Agora temos que resolver. Quem sabe agora, como o lema da presidenta é uma pátria educadora, eu acho que isso que nós precisamos no país é educação. Eu acho que é um lema que nós precisamos. O país só vai crescer no dia que nós tivermos educação. E nessa hora, a gente cortar 70 mil professores, trabalhadores da educação, isso é um crime. Então não pode. Agora, nós vamos fazer isso. Todos os vereadores aqui, garanto para vocês que eu vou estar aqui trabalhando com vocês, o que precisar. Nem se for para ir para a rua, para a gente poder ajudar vocês. Eu acho que está na hora de parar com isso. Essa lei está errada, mas temos que resolver o problema de vocês. É como você falou, vocês não vão conseguir, mesmo que prestar concurso, ser aprovada. Idade, deficiências físicas, doenças que foram adquiridas, tudo isso vai ser complicado. E também, e o tempo que vocês vão ter que trabalhar para se aposentar? Quem está no começo da vida, tudo bem, mas tem pacientes que eu tenho que falta 6 meses para aposentar. E aí, como que faz? Então,
Olha, eu acho que é uma coisa que nós, vereadores, precisamos fazer isso, a presidente precisa fazer isso, e nós precisamos estar ao lado de vocês. Afinal, vocês estão educando o país. E eu espero que vocês consigam isso. Conte comigo e com todos aqui. Vereador Pastor Valdir Sementini. Presidente, secretário, vereadores presentes, nós estamos realmente solidários, né? É importante tudo aquilo que foi falado, do apoio dessa casa, mas eu vou um pouco mais além, inclusive, do apoio dessa casa. Nós temos aqui, todos os vereadores têm aqui, existem deputados do seu partido, tanto estadual como federal, que podem estar apelando para esses deputados, porque é uma força maior, porque, na verdade, qualquer coisa que for votado depende dos deputados lá. Então, eu me comprometo, inclusive, com os deputados que eu conheço, inclusive, nós temos deputados da igreja que é federal, estadual, que eu estarei encaminhando, inclusive, um pronunciamento desse, gostaria de ter uma cópia, para que eles possam estar sensibilizando, não só eles, mas também os demais lá que vão fazer parte, que vão estar ali na mão ali para estar votando como a gente vota leis aqui. Muito obrigado, viu? Gostaria de falar aqui que é por isso que nós estamos aqui, porque nós acreditamos na força de vocês. Tá? Obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Senhora Presidenta, senhores vereadores, professores, professoras aqui presentes. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco essa questão da Lei 100, mas mais recentemente eu tive a chance de aprofundar o entendimento e o conhecimento a respeito desse assunto numa reunião que começou até tensa. Eu fui abordado aqui na porta da Câmara e eu imaginei que nós iríamos nos estranhar, mas felizmente nós conseguimos fazer uma reunião extremamente produtiva, porque eu pude passar algumas informações, mas sobretudo receber muitas informações sobre essa questão tão delicada. Naquele momento, tive até a oportunidade de relatar que meu pai era um professor no estado de São Paulo e que transitava nesse espaço de magistério que em São Paulo tinha o constrangedor e humilhante nome de título precário. Eram professores que davam aula a título precário. Mas tinham que ter formação para ser professores. Tinha que ter escolaridade para ser professores. Então não era a precariedade do conhecimento, não era a precariedade pedagógica, não era a precariedade da didática, mas era a precariedade do Estado, que é incapaz de estruturar e organizar uma política pública tão central, tão inestimável como é a educação. No caso específico aqui de Minas Gerais, a história se reveste de algo que nos revolta a todos, porque, de certo modo, esses milhares de trabalhadores da educação foram usados como moeda de troca, porque trocaram uma proposta absolutamente inexequível, inconstitucional, pelos 10 bilhões de reais que o Estado devia à Previdência. Isso partiu de um Estado que, ao longo desses 12 anos, vendeu a imagem de um Estado de excelência em gestão pública, vendeu a imagem de um Estado de déficit zero, vendeu a imagem de um Estado exemplo para o resto do país. Precisou vender
a alma e a esperança de seus professores e professoras para conseguir uma certidão de regularidade previdenciária. Esta é a realidade. Não foi mencionada aqui uma outra consequência acessória, mas não menos importante, que é o tratamento discriminatório que recebem esses trabalhadores da educação em suas escolas, como se fosse deles a culpa pela situação em que se encontram, como se eles pretendessem burlar e violar a Constituição para ter os mesmos direitos dos outros professores. Isso por conta de o gerenciamento equivocado, injusto e cruel de uma crise que envolve esses milhares, dezenas de milhares de trabalhadores da educação mineira. Quero ser muito honesto. As nossas possibilidades de ingerência no Poder Judiciário são quase nulas, porque nós temos um Poder Judiciário infenso à realidade do país. Nós temos um Poder Judiciário que hoje se coloca acima de todos os outros poderes. Um Poder Judiciário que, inclusive, atropela com frequência os outros poderes. Nós temos um Ministério Público que está na raiz da causa dessa denúncia, que também atropela. Nós tivemos um caso recente aqui de um promotor que recomendou como o vereador tinha que votar. Então nós vivemos um período em que o poder e o espaço do judiciário encontra-se hipertrofiado. E hipertrofia é uma patologia social, uma patologia política. Então eu queria dizer que nós temos que nos colocar à frente, junto com vocês, nesse trabalho de convencimento e nesta luta. De que modo? Fundamentalmente, fazendo com que o nosso governador do Estado, que foi eleito pelo nosso partido, mas eleito com o compromisso de encontrar uma solução para essa questão, e que já deu alguns passos, ainda não definitivos, mas que deu alguns passos na direção de resolver, inclusive obtendo um compromisso do Judiciário de não julgar os agravos neste momento. Ganhou um tempo, ganhou alguns meses para que a questão seja equacionada, para que ela comece a ser equacionada, não resolvida. A partir do equacionamento, buscar no Poder Legislativo uma solução difícil, mas não impossível. Então, o que eu acho que nós podemos fazer, senhora presidenta, nesse momento, além daquilo que foi pedido, que é enviar a cópia, a ata desse nosso encontro, que a gente pudesse, para essas autoridades mencionadas, eu acho que na próxima sessão, nós poderíamos discutir entre nós, todos os vereadores, sem paternidade, sem individualismo, nós poderíamos discutir duas moções. Uma moção de solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras de ensino, que fosse enviada a todas as escolas, mostrando o nosso respeito pelos nossos professores, independente da situação em que eles se encontram, e pedir respeito por cada um deles. E a outra moção, mostrando a nossa solidariedade, o nosso inconformismo e uma demanda urgente para que essa questão seja resolvida. E essa moção é enviada às autoridades aqui elencadas. Contem conosco, entendemos as dificuldades, o enfrentamento com o judiciário não é uma coisa fácil,
mas na medida das nossas forças, nós estaremos juntos nessa luta. Vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, eu consultando o nosso partido PMDB, que tem o presidente da Assembleia Legislativa do nosso partido, o vice-governador Antônio Andrade, do nosso partido também, eu com o Zé Maria, queremos que o senhor arrumasse para nós uma cópia da ata de hoje, que nós vamos enviar uma para o presidente da Assembleia, que é o da Clever, e para o nosso vice-governador Antônio Andrade. Eu gostaria que a senhora providenciasse para nós, que nós vamos mandar para esses dois políticos, que são, lá no estado de Minas Gerais, são duas pessoas, um presidente da Câmara, o presidente da Assembleia Legislativa e o outro vice-presidente, vice-governador. Né? Então, a gente gostaria muito que fosse, que nós vamos enviar, né, Zé? Porque acho que é um meio de a gente poder ajudar também. Muito obrigado. Vereador Flávio Faria. Senhora presidente, vereadores e vereadoras, eu cumprimento a Laís aqui, sendo cumprimento a todos os professores e professoras presentes aqui. E também essa preocupação manifestada por vários outros vereadores que me antecederam. E inúmeras vezes eu manifestei aqui nessa tribuna a preocupação em relação à Lei 100. E até, em alguns momentos, houve aí, e até entendo isso, uma preocupação e uma certa estranheza na discussão com alguns professores, porque se tem aí um momento muito delicado, como a Laís usou a palavra enganados. De fato, quando se fez a Lei 100, o governador do Estado não bateu na porta da casa de ninguém, perguntando se os 98 mil servidores tinham interesse na Lei 100. Simplesmente, esse governo, que sempre pregou austeridade, sempre que pregou uma administração 100% eficiente, não demonstrou 100% eficiente em hipótese alguma e pior, não tratou com respeito 98 mil famílias. Tratou de forma inconsequente e irresponsável essas pessoas que hoje são frutos de uma situação estável, de uma situação insegura, e que sabemos que houve a decisão do Supremo Tribunal, pedindo que até em abril fosse aí demitido as pessoas que foram efetivadas com a Lei 100, e pior, vereador Paulo Tadeu, criando entre a classe uma diferença, porque aqueles que não fizeram concurso, aqueles que fizeram concurso, estão se criando dentro da própria categoria uma indiferença por parte de uma atitude arbitrária e irresponsável que se tomou em 2007. É lamentável isso. Vocês são reféns de uma atitude populista, de uma atitude para resolver a situação do Estado, se tomou atitude, não pensou nas consequências disso, e hoje temos aí uma situação na qual se prorrogou, o governo do Estado enviou um projeto à Assembleia, conseguiu prorrogar até 31 de dezembro, mas entendemos e compreendemos, e é legítimo a luta de vocês, sem demagogia, mas é legítima a luta por entender que, como é legítimo os concursados, também é legítimo o direito de vocês, porque vocês não pediram, vocês foram efetivados, o governador reconheceu o direito de cada um de vocês. Então, essa luta é legítima, esse encaminhamento que o Paulo sugeriu, essa moção, eu acho que é importante. É claro que nós sabemos que é uma decisão do Supremo Tribunal, e isso depende do Supremo. Ele pode entender, pode compreender, pode não compreender, e muitas vezes ele não é muito sensível às questões sociais. E isso pode trazer muitos problemas. Mas temos que entender que o governo do Estado demonstrou claramente aí a preocupação em relação à questão, e tem se demonstrado aí várias ações no sentido de dar uma resposta para os 90, não é 98 mil, né, Laís, mas estão se falando de 58, 60, cada vez que você conversa com um, né, Thaís, vem uma fonte diferenciada, mas é algo preocupante, e eu sei que vocês estão passando por momentos tristes,
A Vilena falou que a Cláudia não está bem, inclusive de saúde hoje, porque realmente não é fácil para quem assumiu o compromisso na sua vida e de repente alguém bater sua porta, você está demitido. Não por um erro de vocês, mas um erro inconsequente que se tomou em 2007 e agora vocês são reféns, são resultados desse erro. Então, sem dúvida alguma, fique aqui registrado o meu respeito a cada um de vocês e entendo que é legítimo a luta de vocês para que se possa reconhecer o direito de cada um de vocês, que foi legitimado pelo governo do Estado no ano de 2007 e lamentavelmente, me desculpe falar, usado politicamente aí, com 98 mil pessoas que foram efetivadas. É lamentável, não é fácil, a gente reconhece e sabemos que a luta é grande, a luta não é fácil, mas vocês aí têm a nossa solidariedade em relação a essa causa que é nobre aí, porque é o direito que vocês foram adquirindo. Um grande abraço a todos vocês aí. Obrigado. Com a palavra, o vereador Rogério Carrilho. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores e os professores aqui presentes, senhor Laís, pela disponibilidade de vir aqui. E é um tema que a gente tem nos corredores dessa casa, as pessoas têm chegado, conversado. Eu sempre fiquei perguntando qual é até onde nós, enquanto Poder Legislativo Municipal, temos condição de somar com essa luta de vocês. Não vou aqui ficar falando mais, porque todos que me antecederam, acho que foram muito felizes naquilo que colocaram. Eu só queria prestar minha solidariedade, dizer que quero consignar minha assinatura em todas as iniciativas propostas aqui e que de fato possam ser efetivadas, né? Sou solidário e naquilo que couber, naquilo que o meu mandato, junto com o mandato dos meus amigos vereadores e vereadoras, nós pudermos fazer, pode contar com essa solidariedade, né? E quem sabe essa luta possa lá no final a gente ter sofrido tudo isso, mas ter conseguido o objetivo que é vocês terem o direito de continuar trabalhando. Bem, professora Laís, os professores, todos aqui presentes, dizer que essa casa não irá adormecer de maneira alguma nessa situação. Nós vamos dar os encaminhamentos às moções, aos ofícios, né? Encaminhar a ata. É uma ação que nós podemos fazer, né? Dentro da nossa competência, mas nós sabemos que é uma luta que vai exigir um esforço conjunto muito grande e um entendimento também do Poder Judiciário, né? A assessoria passou aqui, eu estava lendo aqui as notícias do Supremo Tribunal Federal em relação à decisão da inconstitucionalidade. Realmente, nós assustamos como a irresponsabilidade que ocorreu em relação a essa situação. Isso aí foi um ato totalmente irresponsável, inconsequente, que gera esse problema sério, muito sério, que cria agravos sérios às famílias, aos professores e às famílias. Então, fique tranquila, viu, a todos os professores, que nós vamos enviar todas essas moções e vamos discutir mais o que mais, dentro da nossa competência, nós podemos fazer. Mas, com certeza, tem um apoio total e integral dessa casa. Tá? Tem um apoio total e integral dessa casa. Movimentos que vocês forem fazer, por favor, nos comuniquem, para que a gente também possa participar. Bom, e pedir a Deus aí que a gente consiga caminhar, porque realmente tem situações que, se Deus não nos der o norte, não nos iluminar, fica complicado, fica muito complicado. Agradecer pela presença. Muito obrigada, obrigada a todos. Um abraço a todos vocês, a todos com muito carinho. E dizer para vocês, não desistam nunca. Um abraço, muito obrigada, professora. Um abraço. Obrigada. Nós vamos dar os